Coeficiente de dilatação linear de alguns materiais. Entre dois materiais, quanto maior for o coeficiente de dilatação linear, maior é a facilidade de dilatar. Exemplo: entre o chumbo e o ferro, quem tem maior facilidade de dilatar é o chumbo, caso a quantidade inicial e a variação de temperatura sejam iguais. Certo? Essa é uma grande observação. Então veja o seguinte: o coeficiente de dilatação linear do chumbo comparado ao ferro, o chumbo aqui pela tabela é 28,6 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Aí, entre o chumbo e o ferro, já o ferro aqui é 11,9 vezes 10 elevado a menos 6. Então veja que, comparando um com o outro, realmente o chumbo tem um coeficiente de dilatação linear maior. Portanto, se a quantidade inicial for igual, se a variação de temperatura também for igual, então o chumbo ele vai ter uma facilidade maior em dilatar. Só para recordar, alfa quer dizer coeficiente de dilatação linear, beta, coeficiente de dilatação superficial e gama, coeficiente de dilatação volumétrica. O beta pode ser calculado como 2 vezes alfa e gama como 3 vezes alfa. Bom, bora ver aqui um exemplo já na prática e analisando aqui a questão, separando os dados, a gente vai percebendo se isso se trata de uma dilatação linear, superficial ou volumétrica. Então, uma linha de transmissão de energia elétrica utiliza cabos de alumínio. Alfa, já temos aqui uma informação. O alfa desse cabo é 23 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1, para interligar duas torres, quer dizer, suas torres. Considere uma linha com um total de 50 km de cabo a 0 graus Celsius. Determinar o aumento total no comprimento desses cabos a temperatura de 40 graus Celsius. Então, bora pegar as informações. A primeira informação nossa é o coeficiente de dilatação linear do alumínio, 23 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Certo. Uma segunda informação é justamente o L inicial, comprimento inicial. Então, como se está falando de L inicial, simplesmente estamos trabalhando com comprimento, então estamos diante de uma dilatação linear. As temperaturas, inicial era 0, a final é 40, então a variação foi de quanto? Para calcular essa variação de temperatura, vamos ter que lembrar da fórmula da variação da temperatura, que ΔT é igual à temperatura final menos temperatura inicial. Então, substituindo aqui 40 menos 0, isso aí a variação foi de 40 graus Celsius. Ele quer saber o aumento, ou seja, ele quer saber quem é ΔL. Há duas fórmulas para a gente calcular ΔL, como vimos em slide anterior, certo? Só para recordar aqui, as duas fórmulas para calcular ΔL, essa é a primeira, ΔL igual a L final menos L inicial, e essa é a segunda. ΔL é igual a L inicial vezes alfa vezes ΔT. Então, de acordo com as informações dos dados da questão, a fórmula mais adequada é esta. ΔL igual a L inicial vezes alfa vezes ΔT. Então, bora substituir.
ΔL vai ser igual, realmente, o comprimento inicial é 50 km. Então, 50, alfa é 23 vezes 10 elevado a menos 6, e a variação de temperatura é 40. 50 vezes 23 vezes 40 dá 46.000 vezes 10 elevado a menos 6 quilômetros. Como a gente está trabalhando com comprimento inicial quilômetros, o mais lógico então é que a sua variação, o seu aumento seja em quilômetro também. A gente pode tirar essa potência de 10. 10 elevado a menos 6. A vírgula vai deslocar para a esquerda. Vai ficar 0,046. Ou seja, andou um número, 2, 3, 4, 5, 6. Essa potência de 10, ela some, certo? Ficando 0,046 quilômetros. A questão, ela não disse se quer a medida em quilômetros ou se quer a medida em metros. Então, por ser uma questão aberta, caso eu quisesse saber essa medida em metros, eu pegaria esse valor, multiplicava por 1.000 e encontrava 46 metros, certo? Então, significa dizer que essa linha de transmissão, quando a temperatura ela se eleva muito, a variação é de 40 graus Celsius. Veja que o comprimento inicial, 50 quilômetros, veja que ela aumenta 46 metros. Então, o primeiro exemplo que nós fizemos foi um exemplo relacionado à dilatação linear. Vamos ao segundo exemplo, que se trata de um tipo de dilatação que envolve áreas. A dilatação que envolve áreas, a gente percebe que envolve áreas por causa desse metro quadrado, certo? Então, a dilatação que envolve área está na cara, já tem a ver com dilatação superficial. Então, a 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, uma placa de alumínio cujo coeficiente de dilatação linear vale. Olha, ele não... A gente sabe que a dilatação superficial trabalha com a letra grega beta. Ele não deu o valor de beta, ele deu o valor de alfa, certo? Então, é claro que a gente tem que saber que para achar beta, eu vou pegar 2 e multiplicar por alfa, certo? Aí, então, a 0 graus Celsius, uma placa de alumínio cujo coeficiente de dilatação linear vale 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1, tem área igual a 10 metros quadrados, certo? Esses zeros aqui após a vírgula não vale nada. Qual será a área dessa placa quando aquecida a 200 graus Celsius? Então, vamos lá. O alfa, ele disse aqui, coeficiente de dilatação linear, certo? No caso, alfa vale 22 vezes 10 elevado a menos 6. Tem área igual a 10 metros quadrados. Então, isso é área inicial. Outra informação que esse caso é a 0 graus Celsius. A temperatura final é 200 graus Celsius. Então, veja o seguinte, houve uma variação de temperatura. Então, consequentemente, haverá uma dilatação. Como está trabalhando com metro quadrado, que é uma unidade de medida de área, então é uma dilatação superficial. A variação de temperatura, utilizando a fórmula da variação de temperatura, que é ΔT igual a temperatura final menos temperatura inicial. 200 menos 0 é 200.
Eu quero saber a área final. Eu quero saber a área, eu não quero saber o aumento. A questão anterior falava do aumento. Essa questão aqui não fala de aumento, ele quer saber a área. Então fica subentendido que isso aqui é área final, certo? A gente pode utilizar outros meios para poder se calcular a área final. A gente pode utilizar esse processo aqui, que é ΔA igual a área final menos a área inicial, certo? Porque como ele quer a área final, essa fórmula daqui ela nos fornece a área final. Tem a outra fórmula que só é A igual a área inicial, parênteses, 1 mais beta vezes ΔT, certo? Pode ser essa daqui, que vai fornecer diretamente a área final dele. Só que antes a gente precisa descobrir quanto é que vale beta. A gente sabe que beta é 2 vezes alfa. Ou seja, beta é 44 vezes 10 elevado a menos 6. 2 vezes 22 a 44. Bom, aqui eu vou utilizar esta fórmula, essa primeira, certo? Que dá o mesmo resultado que utilizar a segunda. Utilizando essa primeira fórmula, só há um problema. A área inicial eu sei que vale 10. Agora, o ΔA é que eu não sei. Aí eu vou ter que calcular primeiro o ΔA para depois jogar nesta fórmula. Então vamos lá. A área inicial é 10. O beta já foi calculado, é 44 vezes 10 elevado a menos 6. E o ΔT, que é a variação de temperatura, é 200. O ΔA é 10 vezes 44, 440, vezes 200, 88 mil. Novamente, tirando essa potência de 10 elevado a menos 6, a vírgula que está aqui no finalzinho, ela vai deslocar 6 números para a nossa esquerda. Então, isso aqui vai ficar com 0,088 metros quadrados, é claro. A área inicial é metro quadrado, logicamente o ΔA vai ser metro quadrado também. Bom, então agora vamos utilizar a fórmula aqui, substituindo no lugar de ΔA 0,088, certo? Então, 0,088 é igual a menos 10. Bom, aqui jogou para antes do igual e esse daqui jogou para depois do igual. Ficou A menos 10 igual a 0,088. A é igual a 0,088 mais 10, que A é igual a 10,088 metros quadrados. Chegando à resposta que a questão nos pede, que é o valor da área final. Caso eu quisesse utilizar essa fórmula daqui, com certeza eu chegaria à mesma resposta. Colocando aqui 10 e aqui colocando o valor de beta, 44 vezes 10 elevado a menos vezes 10 elevado a menos 6. E substituindo aqui também a variação de temperatura 200, dá a mesma resposta. A é igual a 10, parênteses, 1. Aqui eu vou ter que multiplicar 44 vezes 200. 44 vezes 2 dá 88. 88
tem dois zeros, então aqui vai ficar 8.800 vezes 10 elevado a menos 6. Para ficar mais fácil, eu vou pegar esse 10 e multiplicar por 1 e depois multiplicar por 8.800. Aqui vai ficar 10 vezes 1, 10, mais 10 vezes 8.800 dá 88.000. Então, 88.000 vezes 10 elevado a menos 6. O fato é que eu vou ter que tirar esse expoente que está aí, certo? Aí por isso que dá um pouco mais de trabalho essa fórmula, mas dá para fazer sim. Aqui dá 10. Nesse caso, a vírgula aqui ela vai andar 6 números para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 0, quer dizer, 0,088. 10 mais 0,88, então, dado a mesma resposta que utilizando as duas fórmulas. Eu, particularmente, eu prefiro utilizar as duas fórmulas, mas para quem quiser ser mais rápido, pode utilizar essa fórmula maior. Um terceiro exemplo agora é a dilatação volumétrica, porque olha aqui, litro tem a ver com volume, medidas de capacidade. Um tambor metálico tem capacidade de 200 litros a 0 graus Celsius e é feito de um material com coeficiente de dilatação volumétrica. Olha, gama 72 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Determinar sua capacidade quando há 30 graus Celsius. A primeira informação é que diz que o tambor ele tem capacidade de 200 litros. Ou seja, isso é o volume inicial. A segunda informação é que o tambor metálico ele tem capacidade de 200 litros quando, digamos, a 0 graus Celsius. Aí daí, então, sabendo que o gama desse tambor, certo, do tambor metálico, o metal que compõe o tambor é 72 vezes 10 elevado a menos 6. E digamos que a sua temperatura sobe, certo? A sua temperatura sobe para 30. Obviamente, a variação foi grande, de 0 para 30. Essa variação foi de 30 graus Celsius. Obviamente que ocorrerá uma dilatação devido ao aumento dessa variação. Só que ele está querendo qual é a sua capacidade, ou seja, ele quer saber o volume final. Eu tenho duas fórmulas, semelhante à questão anterior. Eu posso utilizar ΔV igual a V final menos V inicial, para depois. Aí eu tenho um volume inicial que é 200. Mas eu não tenho ΔV. Aí eu vou ter que descobrir quem é ΔV para depois jogar aqui na fórmula e descobrir qual é o volume final. Então, bora lá. ΔV é igual a 200 vezes 72 vezes 10 elevado a menos 6. Tá aqui o valor de gama. Vezes a variação de temperatura. Isso aqui dá 432.000. Veja que o volume inicial é litro. Logicamente, o ΔV vai ser litro também. ΔV é 0,432 litros. Certo? Só que ele quer saber o volume final.
Então, pegando a fórmula aqui, eu já descobri quem é ΔV. 0,432 igual a V final menos 200. Isso aqui jogando menos 200 para cá, vai ficar positivo. O volume final vai ficar 200,432 litros. Eu poderia também utilizar outra fórmula, certo? Volume inicial 1 mais gama vezes ΔT, certo? Chegaria à mesma resposta. Uma pequena observação: o ΔV dessa questão aqui, esse daqui, ele é também chamado de ΔV real, certo? Isso só acontece quando envolve líquido. Quando envolve sólidos, não tem necessidade de saber o que é isso não, certo? Quando envolve sólido é ΔV mesmo, é variação de volume e tal, ok? Porque quando se fala em líquidos, a gente tem que saber, tem uma parte que a gente chama de real, ok?